A nossa série, irmãos, ela vai finalizar no final do mês de julho, tá? Nós cobrimos ainda o mês de junho, estamos chegando agora ao final de maio. Então, cruzamos o mês de junho e no final de julho nós encerramos e todos que participaram vão receber aí o certificado da nossa série Bíblia, Apocalipse e Revelações de Esperança. Hoje a gente vai estudar o tema do milênio. Você sabia que essa expressão ela não aparece na Bíblia, milênio, mas ela aparece uma expressão parecida ou igual, a gente poderia dizer, que significa a mesma coisa. Que a expressão, como é que é mesmo? 1000 anos. 1000 anos. Você sabia que é só o livro de Apocalipse que fala sobre esse período? Não tem outro livro na Bíblia. Agora, os princípios do que acontece nesse período, ou alguns eventos que acontecem nesse período, sim, são mencionados em outros livros. Mas o período em si só aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 20, irmãos. É muito gratificante a gente receber o pagamento pelo nosso trabalho, não é? Coisa frustrante é a gente ser passado para trás. Trabalhar e não receber, né? Descansar no fim de semana, no feriado, nas férias, é prazeroso para qualquer pessoa. O estudante aplicado também, né? Fica feliz ao receber uma prova corrigida e descobrir que tirou uma nota boa ou a nota máxima. Ser homenageado dá orgulho para quem fez por merecer, algo digno. No entanto, o funcionário displicente teme a demissão. É ou não é? O aluno pouco estudioso fica preocupado, né, com a reprovação. E muitos nunca são valorizados simplesmente porque não se esforçam para realizar o bem que sabem que deveriam fazer. Né? Então, Deus também planeja recompensar todas as pessoas. Tanto as pessoas boas ou más. A questão é que a recompensa vai ser diferente, José. Né? O prêmio é a vida eterna para aqueles que fizeram um compromisso com Jesus, o Filho de Deus. Mas os infiéis serão julgados e condenados, diz a Bíblia. Não que Deus queira, mas a decisão deles precisa ser respeitada. Eles não quiseram nada com Deus. Eles não quiseram aliança com o Filho de Deus. E Deus tem que respeitar isso, irmãos. Por isso, hoje nós vamos entender um pouco melhor o que acontece nesse período de 1000 anos e ao mesmo tempo em que, né, os ímpios receberão a recompensa do juízo de Deus, também será o tempo em que o diabo e seus anjos e todos os que estiveram associados com ele serão julgados e condenados à destruição. É exatamente nesse período. E a primeira pergunta, então, é: o que ocorrerá com os fiéis mortos quando Cristo voltar? Os fiéis mortos, ou a gente poderia dizer aqueles que dormiram em Cristo, está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Carta de Paulo, né? Está ali, ó, no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Todos conseguiram encontrar? José também conseguiu encontrar, José? Está quase? Tessalonicenses primeira. Primeira, isso mesmo, a primeira carta. Essa mesmo. Capítulo 4, versículo 16. E eu vou pedir aqui então para o irmão Orides começar lendo para nós. Ok. Pode ler. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem ouvida, a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que maravilha. O versículo 17 fala sobre outro grupo, então não precisamos ler o verso 17 agora, tá? Depois a gente vai ler de novo. Então o que vai acontecer quando Cristo tocar a trombeta, quando a voz dele for ouvida? Olha lá, os mortos em Cristo voltarão à vida. Eles ressuscitarão, diz o texto. Aliás, Jesus não morreu e ressuscitou? Ele fez isso para garantir que aqueles que descansaram amando Ele, crendo nele, também serão ressuscitados no dia que Ele voltar. Amém, irmãos? As sepulturas vão se abrir e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, e a palavra de Deus fala primeiro porque haverá duas ressurreições. E você já vai entender daqui a pouquinho. Então a morte não é o fim. A morte é um momento assim que a gente tem que dar um até logo, dói o coração, aperta, é muito difícil. Ontem eu tive que participar de uma cerimônia fúnebre em Garibaldi. O pai, a mãe do meu irmão nosso ali, né?
sendo muito difícil. Muito difícil. Mas não é o fim, amém? Não é o fim. É uma esperança. A Bíblia mesmo chega a dizer, né, que bem-aventurados são agora descansem no Senhor. A pergunta número 2 é: o que acontecerá com os fiéis vivos? Então agora são aqueles que amam a Deus, mas que estarão vivos no momento que Jesus voltar. 1 Coríntios 15, versículo 51. 1 Coríntios 15. A letrinha é pequena, né? Sério. Mas nós vamos providenciar uma Bíblia com letra maior também. Então agora eu vou pedir aqui para. Pode ser Maísa? Já tem aberto aí? Então, irmão Davi, depois a Maísa lê o próximo, tá? Já está aberto aí, Maísa? Não? Tá. O irmão Davi lê então. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha que maravilha. Aqui é como se fosse um hino de vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Não é, irmãos? E então, a expressão que aparece ali no versículo 52 diz assim, ó. Finalzinho do verso 52. E nós seremos transformados. Quer dizer, esse grupo que estará vivo quando Jesus voltar não precisa morrer, irmãos. Simplesmente será o quê? Transformado. Por quê? Porque agora tem que usar óculos, né, irmã Maria? Irmã Lúcia. Alguns têm que usar prótese, tem que usar cadeira de rodas, alguns muleta. Quando Jesus voltar, tchau para os óculos, tchau para a cadeira de roda, tchau para a prótese, para as rugas, para o cabelo branco, para a calvície. Por quê? Porque seremos transformados, como era lá no início. Você viu que o irmão Davi leu ali? O corpo mortal precisa se revestir de imortalidade. Não é que não é que ele está morto já, mas aos poucos ele dá sinal de que ele é mortal. Vai envelhecendo, vai ficando mais corcunda, mais curvado. Então, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade, para sempre jovem. Será revestido de incorruptibilidade, quer dizer, não vai se decompor, porque vai viver para sempre. Amém? Opa, apagou aqui. Aí. Então, serão transformados, tá? Na volta de Jesus, ou na segunda vinda de Jesus. E terão um corpo imortal. Imortal. E os mortos que a gente falou agora há pouco, a gente leu, eles ressuscitam como? Ressuscitam velhos, ressuscitam jovens, como é que é? Eles ressuscitam, irmãos. Até mais bonito. Eu pergunto para você, quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados com idade velha? Muito idosa? Eles foram criados bebezinho assim? 2, 3 aninhos? Não. Eles foram criados já com aquela estatura e com aquela condição do mais pleno vigor. E diz que o homem, Adão, 45. é isso aí. Diz que o homem Adão media por volta de 4 metros, irmãos. Quase 4. E a mulher Eva, 13,5. E o pecado foi achatando, ó. Como se fosse uma marreta em cima do ser humano. Né? E ainda assim viveram 930 anos, diz a Bíblia. Né? Já pensou? Mas agora vamos viver para sempre. Amém? Olha aí. Assim como os mortos em Cristo ressuscitarão com um novo corpo, os fiéis vivos serão transformados por ocasião de sua segunda vinda e terão um novo corpo. Ninguém
ninguém mais adoecerá, envelhecerá ou morrerá. Amém. Pergunta número 3. O que acontecerá com os ímpios vivos? Agora são os ímpios, tá? Os ímpios, as pessoas más que estarão vivas no momento da volta de Jesus. Está lá em Apocalipse 6, versículo 16. 6:16. E eu vou pedir que o irmão Eloir leia para nós agora, tá, irmão Eloir? 6:16. 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei de nós nós da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, aqui no momento da volta de Jesus, os ímpios pedem a morte. Eles que queriam até pouco tempo antes perseguir os filhos de Deus, perseguir os cristãos, agora eles pedem a morte porque eles estão diante de um Deus glorioso. E ninguém consegue suportar um Deus glorioso se está em pecado, sem estar glorificado. Esse grupo não passa pela glorificação. E quando Jesus aparece, ofusca eles e eles pedem para que então os rochedos caiam sobre eles. Os próprios líderes religiosos. Líderes religiosos, pessoas que enganaram as outras pessoas. Mas os enganados também, irmãos, porque uma pessoa que é enganada e ela tem a oportunidade de conhecer a verdade e ela faz de conta que não é com ela não quer. Não tem pessoa assim, eu não quero me comprometer, não quero conhecer para não me comprometer. Há poucos dias disseram para nós isso. Mas aí não tem desculpa para isso. Porque na cruz, Jesus não fez provisão para a cegueira voluntária. Certo? Uma pessoa que fecha os olhos de propósito assim, para não ver a verdade, pode ter certeza, irmãos, na cruz Jesus não fez provisão para esse tipo de situação. Tá? A pessoa teve a oportunidade, ela vai ser também julgada pela oportunidade que ela recebeu. Mas a resposta então é a volta de Cristo. Vamos resumir aqui. A volta de Cristo será motivo de terrível desespero e angústia para aqueles que preferiram viver sem Deus. Então, o que acontecerá com os ímpios vivos? Eles pedirão para morrer, mas não morrerão, tá? Eles não morrerão nesse momento que eles pedirem. Eles vão primeiro assistir a volta de Jesus. E depois que Jesus voltar, eles terem, assistirem todo o espetáculo glorioso e os vivos irem subindo, aí eles morrem e vão ficar mortos durante os 1000 anos. Eles vão se esconder da face do Cordeiro. Vão se esconder. E pedirão a morte. Isso mesmo. Se esconderão da face do Cordeiro, a gente pode colocar, boa sugestão aqui também de resposta. Se esconderão da face do Cordeiro, pedirão a morte. Mas veja, assim como a vida está nas mãos de Deus, a morte também. Ninguém consegue morrer simplesmente por querer, a menos que a pessoa faça um ato desesperado de suicídio. Mas a pessoa pensa assim, vou morrer, ela consegue? Não, assim como ela não gera vida, ela também não gera morte. Deus é Senhor de tudo, Ele não vai permitir as pessoas morrerem, não vai assistir o espetáculo da volta de Jesus. Muito bem, pergunta número 4. O que acontecerá com os ímpios mortos? São 4 grupos, nós já vimos 3 deles. No grupo dos mortos, no grupo dos salvos, temos os salvos, os que morreram salvos, morreram em Cristo, e temos os que estarão vivos em Cristo quando Jesus voltar. E dos mortos, do grupo dos ímpios, dos maus, tem aqueles que morreram sem Cristo, e tem aqueles que estarão vivos sem Cristo. Agora vamos falar sobre aqueles, os ímpios que estavam mortos. Apocalipse 20, versículo 5, irmã Maria. Mas os outros mortos não revivarão até que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição. Ficou claro aqui, irmãos? Olha bem o início do verso que a irmã Maria leu aí, Mas os restantes dos mortos, quem são os restantes dos mortos? Os ímpios. Aqueles que não ressuscitaram no dia da volta de Jesus.
Entendeu? Porque um grupo ressuscitou no dia da volta de Jesus. Qual é o grupo mesmo que ressuscitou no dia da volta de Jesus? São eram aqueles mortos que estavam em Cristo. Agora eles não estão mais mortos. Eles estão vivos com Cristo no céu. E agora, depois dos 1000 anos, é que ressuscita esse grupo aí. O grupo dos ímpios que estavam mortos. Certo? Então a resposta aí, né? Aqui ficou pequenininho, né? Permaneceram mortos até o fim dos 1000 anos ou até o fim do milênio. Permaneceram mortos até o fim dos 1000 anos. Então, vamos ver se ficou claro. Quando é que ressuscitam os justos, os que morreram em Cristo? Quando que eles ressuscitam? No dia da volta de Jesus. Quando ressuscitam os ímpios, os que morreram, mas morreram sem Cristo? Então, quanto tempo separa a ressurreição desses dois grupos? 1000 anos. 1 milênio, 1000 anos. Você viu que eles não ressuscitam juntos? Os filhos de Deus ressuscitam no início dos 1000 anos. No dia que Jesus volta, começa a contagem. Inaugura o milênio. E no final do milênio é que ressuscitam os ímpios. Portanto, as duas ressurreições, ou digamos, a ressurreição desses dois grupos, está separada simplesmente por 1000 anos. Não tem como confundir os grupos. Não é? Um ressuscita bem no início, outro ressuscita quando dá o start dentro desses 1000 anos, e outro ressuscita quando acaba os 1000 anos. Muito bem. Tranquilos? Tudo certo? Outra questão importante, que talvez você nunca tinha ouvido falar. A gente às vezes, pouco se fala por aí sobre ressurreição, né? Eu vou ser bem sincero, irmãos. As igrejas não estão falando sobre a ressurreição. Gostam muito de falar sobre a ressurreição de Jesus, algumas. Mas as igrejas não falam por aí sobre a ressurreição dos filhos de Deus. A ressurreição, né? Até porque eles não entendem. Não entendem. Que é o tema do próximo capítulo, irmão. O que acontece quando a pessoa morre? Não é? Agora, além de não ser falado quase sobre isso, às vezes nós também temos uma ideia um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco limitada sobre isso. Às vezes a gente enfatiza demais a ressurreição dos justos, como que se os ímpios não fossem ressuscitar. Olha o que Jesus falou lá em João 5,28, diz assim, ó: vem a hora, e já chegou, em que todos os que estão nos túmulos ressuscitarão. Ouvirão a sua voz e sairão. Quantos que Jesus falou que ouvirão a sua voz e sairão? Todos. Todos. Todos serão ressuscitados. A pergunta é, quando? Agora você já tem a resposta. Um grupo é no início dos 1000 anos, quando Jesus volta. E o outro grupo é no final dos 1000 anos. Mas não tem dúvida, todas as pessoas vão ressuscitar. Os ímpios também vão ressuscitar no final dos 1000 anos. E é uma ressurreição para receber a vida de novo temporariamente. A gente já vai ver isso agora. Ó, próxima pergunta. Para onde irão os salvos após a vinda de Cristo? E quanto tempo permanecerão ali? A gente até já respondeu essa, mas está ali no versículo 6. Pedi para a irmã Lúcia ler. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, qual que é a resposta certa? Irão para o céu e reinarão com Cristo por 1000 anos? Certo? Sim. Certo. Esse aqui está certo. Ficarão na terra eternamente. Não. Errado, né? Isso nem os ímpios não ficarão, porque eles ficarão só 1000 anos. Só 1000 anos, né? Imagina isso. Então, veja, irmãos, a resposta aqui: irão para o céu e reinarão com Cristo 1000 anos. Você viu que a irmã Lúcia leu ali, ó. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Está vendo? Primeira, porque já indica que tem mais de uma. Primeira é aquela que acontece na volta de Jesus. E a outra ressurreição, a segunda, é a dos ímpios, no final dos 1000 anos. Já falamos sobre isso. Qual será a atividade dos salvos durante os 1000 anos? No versículo 4 agora, irmão Jaime, pode ler para nós? Vi também tronos
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui a ideia de reinar, traz o conceito de julgar, irmãos. Porque o rei no Antigo Testamento ele era tanto um rei quanto um juiz. Era ele quem tomava as decisões. Né? Então, e Cristo ele é um rei juiz. Ao dizer reinaram com ele, a Bíblia está dizendo que eles tiveram autoridade, já diz o texto, tiveram autoridade de julgar. Olha, que privilégio que Deus vai dar para esse povo, né? Que seremos nós, em nome de Jesus, né? Os santos hão de julgar o mundo. Ficou pequenininho ali, mas você pode colocar assim: os santos hão de julgar o mundo. E santo, lembrando José, irmãos, santo não é alguém que agora já está lá no céu, que recebeu uma cerimônia de beatificação e tudo mais e está lá no céu. Santos, a Bíblia fala que são pessoas que entregaram a vida a Cristo, amaram Jesus, viveram na igreja, eles estavam na terra quando eram chamados de santos. Paulo escrevia lá, né, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão em Colossos. Quer dizer, eram pessoas que estavam ali, vivendo ainda. Não eram pessoas que tinham ido para o céu. Então, o santo é uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e que vive para Ele. Amém? Uma vida de santidade. Isso, uma vida de santidade, uma vida de entrega a Deus. Então, esse grupo há de julgar o mundo. Vai haver um momento de análise, irmãos. Os livros serão abertos, diz a Bíblia, né? O juízo descrito nesse texto ocorrerá no céu, ou seja, não se refere à definição de salvação ou perdição que já aconteceu. Quando Jesus voltar, todos os casos já vão estar decididos. Mas então o que nós vamos julgar? Irmão Luiz. Nesse momento, Deus vai apresentar a vida de todos lá e os salvos que tinham uma dúvida vão dizer realmente Deus é justo. É verdade, isso aí. Porque eles não vão inocentar ou condenar, eles vão ver que a justiça de Deus foi feita. Não é para mudar nada de lugar. É. Não é para transferir os grupos, né? Ó, esse aqui... Realmente Deus é justo. Vocês estão vendo a importância, irmãos? Tem igrejas, tem grupos religiosos que dizem que depois que a pessoa morre, ou no milênio, vai ser um período de uma segunda chance. Vai ser um período para a pessoa que estava perdida, ela vir para o lado dos salvos. Isso é bíblico? Não, meu irmão. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que aos homens, no caso, homens no sentido geral, humanidade, ao ser humano, está dado a oportunidade de morrer uma só vez. E vindo depois disso, o juízo. Então não tem, se eu e você negamos a Cristo aqui, ou rejeitamos a oferta de graça, vai ter uma segunda chance depois da morte? Não. O tempo que nós temos para aceitar a salvação é agora, é em vida. E você vê, mesmo que Jesus leve ainda um mês, um ano, 10 anos para voltar, eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso que a decisão tem que ser agora. O dia é hoje e a hora é agora. É sempre o presente na Bíblia. Amém? Como a terra ficará durante os 1000 anos? Jeremias 4, 23 a 26 fala ali, né? Alguém já tem a Bíblia aberta aí? Pode ler para nós? Senão a gente vai marcar aqui, tá? Nosso tempo está avançando. Então diz lá, ó, 3 opções: totalmente desolada e vazia, será a habitação de Deus e permanecerá como é atualmente. Então, apenas a primeira é verdadeira, irmãos. Tá? A terra, nesse período de 1000 anos, ela vai ficar muito parecida com o que ela era antes da criação. Sem forma e vazia de vida, né? Mas vai estar cheia de cadáveres. Sabia disso, né?
Ela vai estar vazia de vida. Só vai ter um aqui que vai estar com vida. Ou alguns. Satanás e sua legião. Acorrentado quer dizer que ele não tem quem atentar, mas vai estar lá. Sozinho, solitário. Como se fosse uma pessoa preso dentro de uma prisão, sabe a solitária? Que a pessoa fica sozinha lá, ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem se expressar seus sentimentos, ela não tem nem ninguém para incomodar, né? Vai ficar aí, refletindo nos seus atos. Esse vai ser o primeiro, digamos assim, o primeiro castigo, né, de Satanás. É ele refletir em tudo que ele fez. E depois, então, vai vir a condenação ao final dos 1000 anos. Né? Então, o período aí, a resposta aí é totalmente desolada e vazia. Assim vai ficar a terra, diz lá em Jeremias. Bom, esse é o abismo em que o Apocalipse se refere durante o milênio, lá no capítulo 20, versículo 1, né? Que o dragão foi preso no abismo. O abismo é essa ideia, né? De um lugar escuro, sem vida, sem forma, né? Extremamente sem vida mesmo. Quem ficará na terra durante os 1000 anos, além dele? Versículos 1 a 13 de Apocalipse 20. Alguém lê? Então vi descer do céu um homem que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou os selos sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto ou preso. Então, irmãos, vocês veem aí, né? O irmão falou aqui que é uma cadeia, né? Uma prisão circunstancial, né? Porque ele não tem o que fazer, ele não tem o que tentar. O livro de Apocalipse é simbólico. Então, quando fala que o dragão foi preso com uma corrente, a gente precisa interpretar os símbolos. O dragão não é um dragão, o dragão é o próprio Satanás, diz aí, né? É a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E a corrente, ela é literal? Ora, se não é um dragão literal, por que a gente vai interpretar a corrente literal? A corrente, ela é uma circunstância. É o contexto em que ele está. Ele não tem para onde sair. Veja que ele está recluso à terra. Satanás, ele não pode sair da terra nesse período. Ele não vai ir aos outros planetas, ele não vai visitar outros mundos, ele não tem como ir ao céu, lá onde estamos salvos com Cristo. Ele vai estar aqui recluso à terra. Sozinho, sem ninguém para tentar. Os salvos não têm mais como se perder, estão com Cristo. Os perdidos não têm mais nem quem azucrinar e também estão mortos. É só ele. Esse nome dragão poderia ser dado tipo assim, onde é que está todo o poder que tu queria ter? Sim, isso mesmo. Né? Astúcia, né? Sua cauda, enfim, tudo que ele procurou, né? Agora está ele ali. O veneno voltou-se, né, contra o encanto, contra o encantador. O que acontecerá, pergunta número 9, irmãos, o que ocorrerá no final dos 1000 anos? Versículos 6 a 10 aí. Quem pode ler, Jair, pode ler para nós? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esse a gente já leu, né, Jair? Pode ler o 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações para os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, agora sim, agora a gente tem bastante, aqui é para relacionar. Satanás, vamos ver com qual dessas aí. Ó, estarão vamos ler desse lado aqui, né, daquele lado lá, e vamos encontrar a palavra. Estarão com Cristo na cidade santa. É Satanás, cidade santa, infiéis ou salvos? Salvos. Os salvos estarão com Cristo. Então lá em cima é a letra D. Satanás Depois será solto da prisão. É Satanás, cidade santa ou infiéis? Satanás.
Satanás será solto da prisão. Depois será sitiada pelos ímpios. É a cidade santa ou os infiéis? Vai ser sitiada pelos ímpios. Cidade Santa. Cidade santa. E por fim, então, os ressuscitarão. Sobrou só os infiéis, letra C. Então a sequência é D-A-B-C. D-A-B-C. Compreendido, irmãos? Não pode ficar dúvida. Certo? Roberto, tudo bem? José? E a pergunta 10, o que Jesus fará depois que a terra for purificada pelo fogo? Esse é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Habitará com salvo para sempre na criação do planeta. Isso mesmo, habitará como salvos, irmãos, ali diz, né? A primeira opção, levará a cidade santa para um novo planeta. É isso? Não, ele não vai fazer isso, não vai precisar. Né? Deixará todos os salvos na terra e voltará para o céu? Não, também. Habitará como salvos para sempre na recriação desse planeta. Irmãos, olha o que Deus vai fazer. Ele que fez mundos incontáveis, fez outros planetas, outras galáxias, e tem vida além da terra. A Bíblia fala, a Bíblia dá evidências. Ele vai morar aqui com a sua parte da criação que um dia caiu em pecado. Cristo nunca mais vai deixar de ser um ser humano, irmãos. Vocês pararam para pensar nisso? Ele nunca vai deixar de ser Deus. Não tem como Deus deixar de ser Deus. Mas um dia ele escolheu ser humano. E para sempre ele o será. Ele vai se identificar com você e comigo, a raça que caiu em pecado, para toda a eternidade. É muito amor isso, não? Deus seja louvado por isso. Então, o planeta Terra, né? Aí tem mais uma aqui, irmãos. Ó, qual é o convite que Deus faz para nós hoje, então? 2 Pedro 3, 11 e 12. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, é a palavra lá, ó, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A palavrinha agora é esperando. E a espera tem que ser ali que nem a gente espera o ônibus na parada de ônibus ali? Não. Olhando, mexendo no celular, né? Agora tem o celular, para nem fica mais bravo de esperar o ônibus, né? Uma vez estava trouxe esse tipo de nojo, né? Que o ônibus não vinha, ou às vezes passava um pouco antes e aí tinha que esperar um ônibus. Agora não, agora a gente fica ali, uma mensagem e tal, uns levavam um livro para ler. Até perde o ônibus às vezes, e nem fica bravo, né? Às vezes já está na parada e ainda perde o ônibus. Às vezes tem pessoas dentro do ônibus que perdem a parada, né? Pois é. Tem uns na parada que perdem o ônibus e tem uns no ônibus que perdem a parada. Não tinha parado para pensar nisso, velho. Pô, mas a questão é a seguinte: a espera não vai ser uma espera assim, né? Ó, paradinho aqui, ó. Esperando eles voltar. Essa espera é ativa, irmãos. Enquanto nós esperamos, nós operamos, trabalhamos, apressamos a vida de Cristo. Nós temos uma parte a fazer. E Jesus está interessado nessa terra, olhando para os filhinhos dele que estão trabalhando com ele para que ele volte. Amém? Amém. Levando a mensagem, orando para que pessoas, né, para que Deus abra portas para a pregação. Então é isso, meus irmãos. Meu compromisso, eu entendi que o mal terá fim, depois do período de 1000 anos. Tem pessoas que confundem aqui, ó. Tem pessoas que dizem assim, Jesus voltou, acabou o mal, acabou o pecado. Não, não acabou. Acabou o sofrimento, glória a Deus, porque a gente sobe com ele. Mas ainda não é o fim do mal. O mal só vai terminar depois dos 1000 anos. Depois de 1000 anos que Jesus voltou é que ainda vai se estabelecer o mal. Nós não vamos mais sofrer o efeito durante esses 1000 anos. Mas o fato é que o pecado mesmo só acaba depois do milênio. Ou no final do milênio. Aprendi que existem somente duas possibilidades de destino: estar como salvos ou ser destruído juntamente com Satanás. Veja que a Bíblia fala que o lago de enxofre foi preparado para o dragão e os seus anjos. Não foi preparado para pessoas. Mas a Bíblia sabe, Deus sabe,
E a Bíblia antecipa que tem muitas pessoas que não vão se arrepender, que não vão abandonar o pecado. E por estarem tão presos ao pecado, terão que ir com o pecado junto para o lago de fogo. Deus não queria. Né? Eu me comprometo a viver de acordo com a vontade de Deus, preparando-me para a vinda do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado. Marcou aí? Pode escrever, né, o seu nome, colocar a data. Irmãos, a gente fica por aqui hoje, tá? Porque são 9 horas. Eu só convido apenas todos para ficarem em pé. E o nosso próximo estudo, então, a gente faz semana que vem, tá? Fazemos mais 2 lições aí. Tentamos, né, fazer. Quer fazer o 7 então? Dá para tentar, dá para quem quiser fazer o 7, pode fazer. Quem prefere fazer o 7 em casa? É o 8. Perdão, é o 8. Quem se compromete a fazer? Deixa eu ver. Dá para fazer? Não, tem só